Chegou a hora da entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. E vamos falar agora sobre os ataques planejados pelo PCC contra autoridades. Eu converso com Lincoln Gaquia, promotor de justiça do GAECO, do Ministério Público de São Paulo, um dos alvos desses planos. Promotor, boa noite. Boa noite, Denise. Boa noite a todos os ouvintes aí. Bem, promotor, vamos falar de como foi descoberto todo esse plano. Ele já vinha rolando há bastante tempo, desde o ano passado, havia esse plano sendo encaminhado, foi descoberto mais recentemente, mas na verdade poderia ter acontecido alguma coisa mesmo antes das eleições. O senhor era um dos alvos, o ministro e atual senador Sérgio Moro, não é? E outras autoridades também. Como é que se chegou a esse plano todo e como deu tempo de evitar? Bom, desde o pedido de remoção da cúpula da facção paulista, que nós fizemos aqui pelo Ministério Público em 2018, final de 2018, eles foram removidos em 2019, já havia aí informações de que eles pretendiam, né, principalmente o Marcola, ser resgatado, inclusive no sistema penitenciário federal. E se esse resgate não desse resultado, a determinação era que eles agissem aí em atentados aí contra autoridades, né, e agentes públicos. Evidentemente, o primeiro alvo sou eu, porque eu já havia sido decretado antes mesmo do Marcola ser removido. A ordem é que tão logo ele saísse, né, ele e os demais 21 que mandamos aí do sistema federal fossem removidos, eu deveria ser executado, e eles até hoje não conseguiram fazê-lo, graças aí, né, ao empenho do serviço de inteligência, da minha própria segurança, aqui pela Polícia Militar do Estado de São Paulo. De qualquer forma, nós temos várias investigações em curso aqui no GAECO, no Ministério Público, justamente, inclusive, pela minha própria segurança. Uma dessas investigações, ela atinge o setor que eles chamam de sintonia restrita do PCC, que eu digo que nada mais é do que o Departamento de Homicídios e Atentados dessa facção. São criminosos que ficam destacados apenas para essa função: atentados e ataques contra autoridades e resgate de presos. E nessas investigações nós já havíamos colhido informações de que haviam alvos, né? Caso não fosse possível o resgate para o Marcola, eles poderiam passar para o plano B, que eles denominavam como STJ, plano A era o STF, e o plano B seria justamente esses ataques e sequestros. E verificamos que uma das autoridades seria o ex-ministro Moro, inclusive possivelmente alvo de sequestro junto com os familiares dele. E nós tivemos uma testemunha protegida, né, que já estava no programa de proteção à testemunha, também que corroborou essa informação, e a gente levou então uma representação no final de janeiro deste ano para a cúpula da Polícia Federal, para a instauração de inquérito que foi instaurado aí no início de fevereiro. E também avisamos, né, eu e o Procurador-Geral, Dr. Mário Sarrubo, estivemos pessoalmente com o ministro Moro, ex-ministro Moro, e com a sua esposa, né, Rosângela, comunicando a eles o fato, né, de que havia esse plano, possivelmente para poder sequestrá-los. E a partir daí, inclusive, foi fornecido toda a segurança a essa autoridade, ao senador e à esposa. Então, isso começou em janeiro agora deste ano. Agora, várias autoridades seriam alvo desses ataques do PCC. Eu lembro que recentemente Marcola teve, inclusive, de ser transferido para uma outra penitenciária, porque se detectou indícios de que poderia haver uma fuga, mesmo estando num presídio de segurança máxima, né? Exatamente. E foi isso que nos preocupou. Porque se esse plano A, e é o resgate, ele não funcionasse, de fato não funcionou, porque o próprio Departamento Penitenciário Nacional e a Polícia Federal, eles deflagraram a Operação Anjos da Guarda no ano passado, que era o plano de resgate do Marcola em Porto Velho, e o Marcola agora em janeiro deste ano, ele voltou a ser transferido para Brasília de novo, e dali possivelmente é quase impossível, né, uma fuga ou um resgate pela muralha, pelos equipamentos de segurança que foram instalados nessa unidade federal. E aí eles poderiam deflagrar o plano B. E nessa investigação, mas a partir do final de janeiro, com a instauração deste inquérito pela Polícia Federal, é que se descobriu que o plano já estava em andamento. Pelo menos desde agosto do ano passado, com relação não só ao ex-ministro Moro e familiares, que tiveram toda a rotina levantada, já havia ali em Curitiba chácaras alugadas, imóvel alugado para
poder acompanhar a rotina do ministro e familiares, e outras autoridades também, né? Policial Penal Federal em Porto Velho, em Campo Grande, também o ex-comandante da Polícia Militar do Mato Grosso do Sul. Além de mim, evidentemente, né? Então, mas isso só foi descoberto agora pela Polícia Federal, inclusive um belíssimo trabalho que em 45 dias, com a participação nossa aqui do Ministério Público de São Paulo, auxiliando, eles identificaram os integrantes, né, dessa célula e foram presos, né, na data de ontem. E aí, promotor, dá para entender muito a fala de hoje do presidente Lula de que teria sido uma armação de Moro. Na verdade, pela quantidade de pessoas que seria alvo de ataques do PCC, se poderia ter, na verdade, uma crise institucional, uma crise de insegurança institucional, não é? Nós entendemos, né, que se porventura, porque veja, eu vou falar da situação do Marcola, que eu conheço bem, eu acompanho isso há mais de 18 anos, né? Só eu mandei o Marcola para o RDD aqui em São Paulo 4 vezes. E depois nada disso funcionou, então mandamos não só ele como o primeiro e o segundo escalão para o sistema federal. E eles não querem ficar lá, o Marcola tem mais 300 anos de reclusão para cumprir. Ele não tem nenhuma expectativa de sair com vida, né, do sistema penitenciário, porque ele tem mais de 55 anos e é impossível, né, ele cumprir essa pena toda. Então, só resta a ele e aos comparsas o plano de fuga ou de resgate. Mas com a volta dele para Brasília, dificilmente esse plano ia ser alcançado. E eles deixaram o plano B já determinado, que era justamente esses planos de ataque que eu repito, não era apenas contra o senador Moro e a família, né? É claro que talvez a personalidade pública aí mais conhecida, mas haviam também outros agentes públicos. Então imaginem planos deflagrados ao mesmo tempo, né, em vários estados do país, sequestros, homicídios, né, atentados, isso ia gerar o caos. E a ideia justamente era devolver o Marcola, ou forçar que o Marcola fosse devolvido para o sistema prisional paulista. Agora, o senador Moro propôs a criminalização de quem planejar atentados contra autoridades. O senhor acha que esse tipo de mudança na legislação faz alguma diferença? Porque a gente sabe que as facções, eles não têm muito medo da prisão, né, de possíveis punições, estão sempre articulando, inclusive, estratégias de fuga, não é? E contam muitas vezes com facilidades que a própria a verificação de processos permite, né? Um dos presos hoje foi o Forjado, que é uma das lideranças que teve a pena reduzida, inclusive. Não é? Então, o senhor acha que apertar um pouco a legislação adianta? Olha, eu acho que precisa, sim, de alguma alteração legislativa. Eu tenho batido na tecla de que líderes de organização criminosa, eu não estou falando de todo criminoso, nem de todo integrante, por exemplo, do PCC, que é uma organização que tem mais de 40 mil integrantes, mas evidentemente, né, a maioria deles soldados. A gente está falando aí de pouco mais de 30, 40 integrantes que são realmente cabeças dessa organização criminosa. A gente não tem uma legislação específica para isso, por exemplo, como tem a Itália. Esses atos que eles praticaram, ou eles planejaram, são atos de natureza terrorista. É preciso classificá-los, né, como terroristas. E é o que acontece na Itália, por exemplo. Nós temos lá uma legislação que, depois da morte, né, do juiz Falcone, e depois da morte também, do assassinato do juiz Borsellino, houve uma grande mobilização dos poderes na Itália, da própria população, e hoje nós temos lá a legislação muito mais dura, até que eles chamam de cárcere duro. Temos o artigo 41 bis, que não permite qualquer tipo de regalia para preso. Vejam que aqui houve praticamente aí um movimento muito grande, né? E o próprio ministro Moro possivelmente está incluído nessa lista aí de autoridades para serem sequestrados ou vítimas de atentado, porque ele baixou uma portaria proibindo as visitas íntimas no sistema penitenciário federal. Veja que nós estamos falando aí de 460, menos de 500 presos, num país que tem mais de 600 mil presos que têm acesso à visita íntima. Né? Então, a restrição é apenas para esses presos de altíssima periculosidade que estão temporariamente custodiados do sistema penitenciário federal, que a cada ano ou a cada 2 anos é revista essa custódia e muitos deles voltam ao seu estado de origem e voltam a ter, inclusive, as visitas íntimas.
Inclusive porque as visitas podem servir muitas vezes para planejamento de crimes fora, não é? Porque o comando estando preso, eles dão ordens do que deve ser executado nas ruas. Exatamente isso. Esse é o motivo, né, de ter sido impedido. E isso, como eu disse, não é só no Brasil. Se você verificar os principais mafiosos presos, eles não têm acesso, às vezes, nem mesmo a advogado, né, nem mesmo a familiares. Aqui eles têm, sim, um contato diário, quase, com advogados, têm um contato normal com os familiares, evidentemente através de vidro, né, do parlatório, e são gravados. E veja que, mesmo gravados, eles planejaram todos esses atos aí bárbaros, como resgate em unidade federal, um plano aí absolutamente assim, incrível, né, para sequestrar aí o Moro e a família, um levantamento de local, cativeiro já em andamento, enfim. Né, é preciso sim que a gente veja uma mudança na legislação para esse tipo de criminoso. Por exemplo, a legislação de terrorismo no Brasil, Perfeito. ela prevê apenas para atos aí que tratam de crimes contra o ódio racial, né? Quem mesmo... sabe agora tenhamos uma mudança, não é? Exatamente, exatamente. Então, promotor, agradeço muito a sua participação, promotor Lincoln Gaquia, que é promotor de justiça do GAECO, do Ministério Público de São Paulo. Promotor, muito obrigada pela sua participação aqui no Jornal da Gazeta e parabéns pelo seu trabalho. Muito obrigado, boa noite, foi um prazer falar contigo. Com vocês.